Sabe aquele sofá na casa da sua amiga? Aquela rede na varanda, aquela cadeirinha de praia, aquela cadeira de bar. Esse é o nosso cantinho aqui na internet. Pode chegar e senta aqui com a gente. gente. Si te quieres divertir con encanto y con primor. Oi, gente! E aí, meu povo, estamos de volta! Hoje, num dia muito especial, porque nós já lançamos o primeiro conteúdo de divulgação deste experimento social, vulgo este podcast. Um experimento pessoal, terapêutico, coletivo, social, Um pouco de espiritual. tudo. Um projeto de extensão, umas coisas assim. Uma grande loucura, um grande surto. Tudo Como você tá se sentindo, misturado. amiga, agora que a gente soltou e daqui 3 dias esse podcast estará no mundo? Eu tô me sentindo ótima, sendo muito honesta. Não tenho motivos para estar mal. Eu estou me sentindo adorável. Eu tô ótima, então não tenho muito o que dizer. A primeira coisa, a gente esqueceu, né, de falar, né, nossas redes, as paradas todas. Não, é Então, o nosso jeitinho. a gente não sabe se as pessoas já conhecem a gente ou não, porque esse já é o nosso terceiro episódio. Então, Sim. pra É quem porque chegou a gente- aqui agora, né, pra quem chegou aqui agora, essas somos nós. Eu sou Morena Mariá Eu sou Karina Souza. e esse é o Senta Aqui, esse podcast maravilhoso, gostosinho de conversar, levezas, pesadezas, inteirezas e bobeiras. Então, sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao nosso sofazinho do amor. Senta aqui com a gente pra gente trocar essas ideinhas, essas bobeirinhas. Esse E aí- sofazinho do amor ficou com um tom tão malicioso da sua parte. Ou poderia ser uma coisa meio MTV anos 2000, assim, sabe? Tá. Beija-sapo, uns negócios que não sei Tá. se você pegou, Ah, eu peguei um não sei se é pouco. da sua Bem geração, pouco. mas Mas é eu da lembro. minha. Pra quem nunca viu, gente, era um programa que as pessoas beijavam aleatoriamente pessoas desconhecidas sem saber quem elas eram, tá? Era um negócio muito doido, muito bizarro. E eu assistia porque eu achava, vou ser bem honesta aqui, eu achava muito nojento. Porque eu sempre tive nojo de beijar desconhecido. Amiga, Então e eu nada assistia mudou, porque né? nada Porque, mudou. assim, era basicamente um reality show trash, igual os que você continua assistindo, você e o Hugo, nos momentos de lazer. Sim, nada Só pra mudou. ver as pessoas se constrangendo e achando horrível. Apenas o tempo passou, nada mudou. Mas hoje eu queria lembrar aqui também que a gente, antes da gente partir para nossa reflexão do dia, lembrar as pessoas que a gente vai adorar receber as opiniões de vocês sobre o que vocês estão achando desses primeiros episódios, se vocês acham que é uma grande viagem. Gente, chega, não precisa fazer isso. Você Ou achar, se por vocês favor, estão não mande, gostando. porque a gente tem problemas com rejeição. E aí você guarde pra você. Eu não sei nem por que você tá puxando isso para as pessoas fazerem isso com a gente. Sou contra. Então, se você não gostou, você guarda pra você ou conta pro seu colega, faz uma fofoca maldosa. Porque não existe publicidade ruim, falem bem, falem mal, mas falem da gente. Ou você pode mandar o que você curtiu, o que você gostou, aquilo que você achou mais legal, aquilo que você mais se identificou. Ou a maluquice da sua cabeça também, porque a gente já falou aqui que a gente vai ter aquele momentinho mais pro final do episódio em que a gente pode destrinchar a maluquice da cabeça de vocês. Então, estamos felizes e ansiosos por essa participação de vocês. E o nosso e-mail é o sentaaquipodcast@gmail.com, com 2 As mesmo, senta e o aqui, cada um com seu A, tá? E vocês podem mandar pra gente por e-mail ou nas redes sociais também. Como é que ficou o nosso arroba, amiga? Ficou @sentaaquicast. É isso aí. Então mandem pra gente o que vocês estão achando. E se quiserem também, publiquem fotinhos de vocês ouvindo, publiquem o podcast nas suas redes, marquem a gente. Eu sou @Morena Mariá, Maria com H no final, e Dona Karina. @acasouzan com N no final. E é isso, gente. Isso Vamos aí. crescer essa comunidade de malucas, todas sentadinhas com suas cadeirinhas.
Tô muito. Ai, eu adoro gravar o episódio, porque eu me sinto no passado do futuro que está vindo, porque as pessoas vão estar ouvindo, mas até esse episódio ir ao ar, muita coisa já vai ter acontecido. E aí eu fico mirabolando. O que é que vai ter Futuro acontecido até ancestral, lá? amiga. Futuro Ai, ancestral. afrofuturismo acontecendo aqui ao vivo? Vamos para esse episódio? Vamos. E aí, por que a gente resolveu falar deste processo de retomada? O que quer dizer isso, Karina? Pelo amor de Deus, situa o Cara, povo. muito bom. Eu acho que começa com um ponto que a Mariana vai trazer do que levou ela a pensar sobre essas coisas, e aí a gente foi construindo o que a gente ia dar nome para isso. E aí eu lembrei de um vídeo do Ailton Krenak, que é um vídeo dele respondendo aquela pergunta, o que é a vida, com o Marcelo Taz. E aí é do, acho que o canal chama Provoca. E aí eu vi esse vídeo no final do ano passado, quando eu participei do Intimar a Escrita da Laura Conte. Se vocês não conhecem a Laura, procurem ela nas redes. Eu acho que o arroba dela é a Laura Conte. A Laura é uma multiartista, psicóloga, psicanalista, ela é aqui de Minas Gerais e ela tem esse projeto que é o Intimar a Escrita, que é muito gostoso. São 5 encontros onde ela vai estimulando a nossa escrita como uma dança. Não vou dar muitos spoilers porque, ai gente, é uma experiência, para mim foi incrível. E aí um dos conteúdos que ela apresenta no Intimar é esse vídeo do Krenak. E esse vídeo é ele respondendo o que é a vida. E aí no finalzinho do vídeo ele fala que tem gente vivendo e tem gente zumbizando. E é muito uma coisa que a gente estava pensando sobre encantamento, assim, de recuperar esse encantamento. Então, essa retomada é uma retomada da vida, de uma recusa a só zumbizar. Assim, é de só ficar sobrevivendo, existindo, se rendendo ao capitalismo, trabalhando, sendo explorada, mas de retomar essa vida nessa perspectiva um pouco infantil e ancestral, de brincar, de sujar a mão na terra, sabe? Uma coisa assim. O significado de existir, né? E não só sobreviver, né? É, um pouco disso. Retomar essa coisa infantil de brincar, de ter tempo ocioso mesmo, não aquele ócio criativo que você intencionalmente está ocioso para produzir, mas de retomar esse encanto pela vida mesmo. Acho que eu lembrei de uma outra coisa aqui agora que me aconteceu nessa última semana, que eu vivi um dia absolutamente normal, comum, era um dia normal, e eu tava, sei lá, fiz coisas normais, trabalhei, fiquei no sofá, fui na academia, comi, escovei dente, coisas normais. E aí no final do dia, eu e o Alan, meu noivo, a gente sentou no sofá para assistir um canal que a gente gosta do YouTube, que vou recomendar ao final. E aí, assistindo o vídeo, me bateu um negócio assim que eu não sei explicar. Eu simplesmente comecei a ver o vídeo porque era um vídeo muito gostosinho. E aí eu fiquei pensando, cara, que legal, um dia a gente vai conseguir construir uma vida nesse sentido, assim, que era um vídeo que envolvia natureza, horta, construções, coisas que a gente gosta enquanto casal. E aí, quando a gente terminou de assistir o vídeo, eu falei com ela, eu vou escrever no meu diário um pouquinho. Isso era tipo meia-noite. E aí fui escrever e me subiu um choro na garganta, assim. E aí eu fui escrevendo e chorando, e não era um choro de tristeza, não. Foi um choro de começar a pensar, caramba, minha vida é muito legal, assim, de pensar, nossa, muito, muito maneirinha a minha vida, e que gostoso pensar no que ela ainda vai se tornar, assim, dentro dessa construção que eu venho fazendo. E aí eu fiquei lembrando, assim, da gente voltando da academia e cantando alto dentro do carro, sabe? Tipo, que era uma coisa que anos atrás a gente sonhava em fazer e hoje a gente está fazendo. E aí eu acho que vai um pouco nessa direção. Eu escrevi o texto falando sobre isso, assim, de. E aí eu tive uma sensação de
pensar, nossa, esse texto tá tão nostálgico, será que eu vou morrer amanhã? De- Me bateu um pouco essa pira, tipo assim, vou morrer amanhã, porque Não tem eu tô como se aqui. sentir bem sem pensar em morte. Eu também passei Nossa, por isso ai, deixa pra recente. lá. E aí, eu pensei, aí eu escrevi isso, né? Esse texto tá parecendo uma despedida. Talvez eu morra amanhã, ou talvez eu, enfim, comece a viver amanhã. E esse é o ponto, eu acho. E aí eu sinto que isso que me veio, esse sentimento, esse agradecimento pela vida, vem desse processo de retomada que eu comecei já no final do ano passado, de me recusar a só zumbizar, como o Krenak fala, de retomar o encantamento da vida. E eu acho que eu tenho estado neste processo. E isso levou a gente a pensar várias coisas no sentido de projetos que a gente tem para este ano e para a vida. Eu acho que. Vou voltar. Eu acho que no primeiro episódio a gente falou bastante sobre essa questão de sobrevivência, né? Do quanto que uma vida marcada por instabilidade, pobreza e muitas outras questões pode moldar a nossa subjetividade, a nossa identidade. Eu acho que é muito legal poder. E eu acho que a nossa amizade também surgiu um pouco disso, assim, da gente poder acompanhar o processo da outra pessoa se sentir viva. E eu acho que é muito diferente estar vivo de se sentir vivo. Né? Eu acho Total. que é disso que o Ailton fala nesse vídeo que você trouxe, né? Sobre tem gente vivendo e tem gente zumbizando. Acho que o que ele está querendo dizer com zumbizando é que tem gente que vive em função de só continuar fazendo a roda girar. E o que eu estou querendo falar com essa expressão? Fazer as contas continuarem pagas, a luz não ser cortada, a criança ser alimentada, vestida, sabe? Tipo, o trabalho continuar te pagando um salário. E assim, não que isso não tenha valor, né? Fazer isso é um puta de um trabalho. Dá muito trabalho manter a vida concreta acontecendo. Dá muito trabalho manter as contas pagas. E muitas vezes é o máximo que dá para fazer, né? Só que, assim como a gente falou no primeiro episódio sobre pessoas da nossa família e de muitas outras realidades próximas às de onde a gente veio, mesmo depois que ascendem, ou que ganham grana, ou que melhoram de vida, não conseguem sair desse estado. Então, eu conheço muita gente que tem grana e que não consegue sair desse estado. Então, é uma questão de grana? Com toda certeza, ter grana facilita você se sentir vivo, porque você tem a possibilidade de escolher o que fazer, né? De, enfim, de descansar, e isso faz 200% de diferença, mas isso não é suficiente, né? Porque se você ainda assim continua girando em torno de manter as coisas acontecendo e não do seu vínculo com a sua vida, as coisas continuam um pouco nubladas. E aí eu quero entrar, porque eu acho que eu ouvi você falar sobre essa parada de estar cantando no carro e tudo mais, e eu tenho me sentido assim com muita frequência. Vira e mexe, tipo, anteontem eu tava sentada no sofá com o Hugo, e aí a gente tava vendo alguma coisa. Ah, a gente. Ontem, na verdade, não foi anteontem. Foi ontem, a gente tava vendo canal sobre investimento financeiro. A gente tava assistindo uns conteúdos sobre renda passiva, e, enfim, muitas coisas, né? Que eu não entendia absolutamente nada. Bem adultos. Até um ano atrás, eu não entendia nada. Eu falei no primeiro episódio, e reitero que a minha relação com dinheiro sempre foi muito ruim. Ela ainda não é boa, definitivamente. Eu ainda tenho aí muita coisa para resolver, né? Ainda estou endividada, ainda tenho muita coisa aí para resolver. Não pensem que tá tudo feito, mas a minha relação interna com o dinheiro tem mudado. E aí eu me peguei percebendo que há muitos anos atrás, eu diria que tem uns 6 anos, que eu comecei a me movimentar. Tipo, tem uns 6 anos que eu fiz o primeiro curso de educação financeira. E eu me lembro dessa aula, no curso, dessa primeira aula, eu ter caído num choro convulsivo, assim. Era uma aula de educação financeira, uma coisa bem objetiva. E eu tive um choro,
assim, consolável. E aí, quando eu me peguei ontem sentada vendo um canal de finanças, né? Vendo as pessoas falando o que vale mais a pena, de investimento e tal, 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 junto com o Hugo, me caiu do nada uma ficha muito grande de que, cara, eu estou fazendo isso há 6 anos para chegar nesse resultado. Primeiro, de estar sentado do lado de alguém com quem eu me casei e estou construindo uma vida, o que para mim não foi, definitivamente não foi fácil. E eu estou cuidando do meu dinheiro a ponto de estar num pequeno tempo livre ouvindo sobre investimentos, que é uma coisa que eu nunca imaginei, porque só de falar em dinheiro eu já ficava toda arrepiada, já me dava vontade de vomitar. Então, olha o quanto eu caminhei, olha quanto isso foi uma conquista, né? Então eu tenho sentido isso que você falou, amiga, em muitos momentos. E aí o outro momento recente que isso aconteceu, eu vou tentar ser breve aqui, é que recentemente eu fiz uma amizade nova, eu fiz uma amiga, a Paulina, e quando eu conheci a Paulina, no dia que a gente se conheceu, ela me chamou para conhecer Ilha Bela, que é o lugar onde ela mora, que é no litoral de São Paulo. E eu falei, ó, eu sou carioca, mas eu não sou a carioca do Vamos Marcar. Se você me chamar, eu vou. Aí ela falou, eu também não sou do Vamos Marcar, então vamos mesmo. E corta para um mês depois, eu fui para São Paulo e aí fui para Ilha Bela ficar na casa dela. Passar um final de semana com ela e assim, eu me senti desse jeito, do cantando alto no carro, sabe? Do tipo, cara, minha vida é uma experiência igual o Ailton fala, né? O Ailton fala nesse vídeo. A vida é uma experiência maravilhosa. É bom demais. Eu acho que eu cheguei a verbalizar isso pra Paulina enquanto eu tava lá com ela. De falar, cara, olha que gostoso, olha como a vida é maravilhosa. Eu tava meio eufórica, assim. Eu falei isso várias vezes. Eu falei isso mergulhando na praia, eu falei isso mergulhando na cachoeira, eu falei isso comendo uma comida gostosa, eu falei isso pegando a fruta do pé, eu falei isso em vários momentos dessa viagem. E então eu acho que isso é um indicativo para mim de que eu tenho me sentido menos zumbi e mais vivente, sabe? Nessa escala Ailton Krenak. E é um sentimento muito bonito, né? Você falando agora, eu fiquei lembrando que eu tenho um grupo de amigas que somos 4 e a gente decidiu, desde o ano passado, a gente decidiu que a gente ia fazer um Natal dos amigos. E aí a gente fez aqui em casa, a gente chamou vários amigos, acho que foi ao todo umas 15 pessoas. E a gente se dividiu, cada um ia trazer um prato natalino, a gente fez um amigo oculto, só que eu inventei que a gente ia fazer fã ou hater oculto, que foi uma questão que eu criei dentro da minha cabeça, que era mais ou menos assim. A gente sorteou, e não necessariamente, a gente sorteou alguém pra gente amar e alguém pra gente odiar. Então a gente deu, você tirava uma pessoa pra você comprar um presente e uma outra pessoa pra você comprar algo muito aleatório. E foi muito divertido, e aí a gente fez isso, e a gente amou, aí a gente fez uma ceia, e foi muito gostoso. E aí esse ano a gente decidiu que a gente ia viver um calendário escolar, basicamente. Então, a gente vai fazer uma festa junina esse ano, com direito a comidas típicas, a dançar quadrilha, a vestir a caráter, simplesmente porque a gente quer. Então a gente inventou que todo mês a gente vai ter um evento, como um calendário de escola. E por que a gente inventou isso? Porque estava rolando uma coisa no grupo de todo mundo trabalhando, todo mundo cansado, exausto, que acho que é isso que você estava falando, de fazer a roda girar. E aí, direto, vinha hoje, R$ 23,99. Estarei indo de arrasta. E aí todo dia era isso. Então a gente pensou assim, vamos todo mês criar um Prevenir. evento, prevenir, prevenção. Não vou nem falar do nome, mas assim, Prevenção prevenção. dessa de Vocês arrasta, entenderam. né? É, vocês Prevenção aí entenderam. de arrasta. Vamos criar um negócio, porque aí quando a gente falar, porque também em março teve meu aniversário, eu fiz meu aniversário num sítio. E aí quando elas começavam esse papo de, ai gente, hoje R$ 23,99, eu falava, amiga, não vai, amor, porque semana que vem tem sítio. Não vai, porque daqui tantos dias tem sítio. E aí a gente criou isso. Então esse mês de abril agora, a gente marcou
de almoçar frango com quiabo. E aí a gente marcou isso com um mês de antecedência, numa chamada de vídeo. E foi tipo assim, todo mundo quase chorando, pensando, meu Deus, daqui um mês a gente vai comer frango com quiabo e tortinha de limão que a Ana vai fazer. Débora fez um frango com quiabo. E aí, assim, tem muitos significados, né? Porque a Débora perdeu a mãe dela na adolescência e foi a mãe dela que ensinou ela a fazer esse frango com quiabo. Então foi tipo assim, muito bom. E aí nesse dia, quando finalmente chegou o dia, que foi algumas semanas, elas vieram pra cá, a Débora trouxe frango com quiabo, a Ana trouxe a tortinha de limão. A gente comeu e na hora que a gente começou a comer, a gente ficava assim, ai meu Deus, não acredito que a gente tá comendo isso, tá tão bom, tá tão gostoso. E a gente comeu a torta, colocou Cinderela, o antigo, o desenho, a animação da Disney. Assistimos Cinderela e dormimos todas agarradas no sofá. Esse foi o evento do dia. E foi muito uma coisa de tipo, nossa, que gostoso ter amigas. Eu criei um álbum no meu celular que ele se chama Que Gostoso Ter Amigas, ser amigas de mulheres e ser amada por elas. É um grandíssimo nome de um álbum onde eu coloco essas coisas, sabe, no meu celular. E eu acho que eu tenho vivido isso de uma forma muito bonita e muito genuína do quanto que essas amizades, assim, eu sou uma pessoa que eu me considero muito abençoada porque eu tenho muitos amigos incríveis. Não muitos, assim, né? Tipo, eu tenho uma qualidade muito grande dos amigos que eu tenho. Que são pessoas que me enxergam. E eu vi outro dia um post, depois eu vou lembrar qual que é o nome do arroba, que era um post gringo. E tava escrito: Meus amigos me amam da maneira como eu queria ter sido amada quando eu era criança. E isso pra mim tem me feito sentir muito viva, sabe? Assim, de pensar, cara, que legal, eu e as minhas amiguinhas vindo almoçar num sábado. E isso tem me feito sentir muito viva. E eu acho que conecta com o ponto que a Morena também vai trazer de algumas coisas a ver com essa retomada. Tem tudo a ver, eu amei o franguinho com quiabo, amei essa história, amiga, porque eu e a Paulina, a gente ficou falando nessa viagem pra Ilha Bela, sobre, ela falou pra mim que ela, com os amigos dela, um dia eles estavam saindo e tal, e aí no final do dia eles estavam muito felizes, que tinha sido um dia maravilhoso, e aí eles conceituaram uma coisa, que é um dia perfeito no Brasil. E o que é um dia perfeito no Brasil? Sabe aquele dia incorrigível que você acorda, aí você come uma comida que só tem no Brasil, tipo, sei lá, um pastelzinho de feira com um caldinho de cana estupidamente gelado ou uma coquinha KS, e aí você vai viver, tipo, vai pra praia, aquele solão, e aí você dorme na areia lendo um livro, e aí você mastiga um amendoim, e aí você sai de lá e você vai direto para uma cachoeira, e aí você toma um banhão. Aí a gente saiu da cachoeira, fomos para casa e comemos um negócio rápido, fizemos um lanche e fomos para uma feijoada num terreiro, porque Ilha Bela é um lugar que tem mais de 30 terreiros. Eu fiquei chocada com essa informação. Quase todo mundo é macumbeiro. E aí a gente foi para uma feijoada, num axé lá. E, gente, assim, quando acabou o dia, a gente tava, tipo, empanzinado. Eu comi 2 prataços de feijoada. E aí, quando a gente chegou em casa, a gente olhou uma pra cara da outra e falamos: a gente tá muito cansado, vamos dormir. A gente deu um abraço e falou: até amanhã. E esse foi o nosso dia perfeito no Brasil. Muito bom, E cara. assim, nesse dia, depois de 15 anos, eu mergulhei de novo. De nadadeira, enfim, máscara, snorkel. Tinha muitos anos que eu não fazia isso. É uma das coisas da minha adolescência que eu mais amava fazer. Eu amo mergulhar. Só que é uma coisa que eu não fazia há muito tempo e eu não sei explicar por que eu parei. Eu acho que todas essas coisas que a gente tá falando aqui, talvez sejam coisas que a gente já tenha feito na adolescência. Tipo, tirar um cochilo agarrada com as amigas na adolescência. Talvez seja uma coisa que a gente já tenha feito, mas na vida Total. adulta não é comum. Não é comum, definitivamente. Então, mergulhar pra mim deixou de ser comum. Então, eu acho que essa coisa de você
ir se reconectando com coisas que fazem você se sentir vivo também são ferramentas de apoio muito importantes, não são coisas secundárias, sabe? Muitas vezes a gente vai tratando essas coisas como: ah, se der tempo eu faço, ah, se sobrar dinheiro eu vou, ah, se não sei o quê, nananã. Mas, cara, aquilo ali vai te manter vivo por um mês, é o que você falou. Quando você tá no auge da bosta, né, num dia horrível, e você pensa, mano, eu vou comer um prato de frango com quiabo com as minhas amigas, eu vou resistir mais um pouco. Tipo, isso te dá um significado. As coisas não precisam ter um significado gigantesco. Muitas pequenas coisas com pequenos significados é que fazem a vida fazer sentido. É meio que isso que eu Faz tô um querendo dizer. laço, né? Eu acho que faz um laço, amarra a gente na vida. E aí Isso. eu fiquei pensando essa sensação que você falou de um dia perfeito no Brasil, adorei. Primeiro eu vou fazer um adendo. Esse grupo de amigos, eu citei a Ana e a Débora, e tem a Amanda, porque senão depois eu vou receber. Vocês têm um grupo sem mim, por acaso? Que é uma piadinha interna nossa. Mas só para deixar esse ponto. Eu fiquei lembrando que esse texto que eu falei que eu escrevi no meu diário, teve uma parte que eu escrevi que parecia que eu estava vivendo o dia pela segunda vez. Já assistiu aquele filme, amiga, About Time? Questão de tempo? Já deve ter Acho, assistido. O Hugo adora eu esse acho que filme. não. Não, não vi. Chocada. Eu Vou assisti aí na anotar sua pra casa com assistir o com Hugo. ele. Esse filme é muito bom. O Hugo adora esse filme. Basicamente, o personagem principal, ele descobre que os homens da família conseguem voltar no passado, mas não no passado histórico, mas no passado da própria vida. Tipo, Recente, né? não necessariamente recente, mas é só dentro de coisas que você viveu. Tipo, você pode voltar para eventos que você viveu e vivê-los de novo. E aí o filme é lindo, o filme é muito gostoso. E esse é um filme que me faz pensar, nossa, como a vida é bonita e gostosa. Porque chega um ponto que ele vai voltando, óbvio, né? Aquele clichêzão de todo filme de volta no tempo, que é a pessoa tentando resolver e consertar coisas que ela já tinha feito. Só que chega um momento que o Tim, que é o personagem principal, ele fala uma coisa que é no final do filme, vai ser um pouco spoiler, mas assim, é muito lindo pra não citar. Ele fala que chegou um momento que ele parou de voltar no tempo, que ele parou de sentir a necessidade de voltar no tempo, porque ele passou a viver os dias dele como se ele já estivesse vivendo pela segunda vez, sabe? E aí vai mostrando o filme. Ai, é muito gostoso. Só de pensar eu já me sinto cintilando, sabe? Com uns brilhinhos assim no corpo. Porque vai mostrando ele vivendo um dia normal, tipo, acordando, vendo a esposa dele, aí indo trabalhar e rindo de uma coisa que não tinha visto antes. E aí ele faz todo um discurso sobre viver o dia como se você estivesse vivendo pela segunda vez e prestando atenção em coisas que você não teria prestado atenção. É quase como se você tivesse um pouco distanciado, mas você não tá, porque você tá super imerso. Sim, Eu tenho essa sensação, assim, do tipo, é. você percebe tudo com mais Minúcia. textura, sabe? É É. uma coisa As doida, coisas têm assim. gosto. Porque Uhum. aí é isso, nesse dia que eu tô falando, da gente cantando alto no carro, a gente tinha ido pra academia. E aí, na hora que a gente desceu do carro, eu vi que na rua da academia tinha uma árvore e alguém, provavelmente uma senhora, que eu vi depois na hora de ir embora, que era uma senhora negra, tinha muitas plantas. E tinha umas plantinhas, tipo um cacto, amarrado na árvore com arame, dentro de uma latinha, tipo uma latinha de milho com o cacto, e amarrado no galho da árvore com arame. E aí eu olhei aquilo e falei, nossa, que lindo! Tipo, olha essa plantinha. Sabe umas coisas que às vezes escapa quando a gente tá vivendo na pressa, quando a gente tá zumbizando, que é você só cumprir os seus objetivos práticos e a sua lista interminável de tarefas, e aí você perde uma plantinha na rua. Aí esse dia também eu e o Alan, a gente viu um cachorro que a gente ficou rindo muito. O cachorro na rua andando todo pimpão, sabe? Todo pomposo. Ele andando como se a rua fosse dele. E aí a gente comentou isso, tipo assim, olha esse cachorro, cara, como se fosse, ai, o dono O da rei da rua, rua, né? Tchapichura, andando tranquilo. E são umas coisinhas que às vezes escapam quando a gente tá zumbizando, ou quando a gente também tá vivendo momentos muito, muito ruins de não conseguir enxergar outra coisa além do problema imenso que a gente tá vivendo, assim. E eu acho Da que gente só estar vinculado em tristeza, experiências dor, ruins, sofrimento, traumáticas e tal, né? exato. Tem uma coisa que a Paulina me disse,
num desses momentos em que eu tava tipo, uau, olha isso, que legal. Eu tava igual um cachorro labrador, assim, na Igual uma viagem. criança. E ela virou e falou, o Ailton, ele fala uma coisa, o Ailton Krenak, tá, gente? É porque a Paulina é best do Ailton Krenak, desculpa. Eu quero ser Ela a falou, Paulina. tem uma coisa que o Ailton Krenak fala e que é exatamente o que a gente estava falando, né, naquele momento, vivendo, que é a vida atravessa tudo. E essa frase dela me fez, em vários momentos da viagem, por exemplo, teve um momento que eu estava sentada de frente para o mar, eu tinha mergulhado, eu queria secar o corpo, porque a gente ia ter que pegar um carro para ir para a cachoeira, eu não queria entrar molhada no carro dos outros, né? Então eu fui sentar na pedra igual um calango para secar, e aí eu fiquei lá sentada na pedra, calangando, e aí, conforme a água escorria do meu corpo, ela ia descendo pela pedra. E aí, conforme ela ia descendo pela pedra, ela começou a formar tipo uns riozinhos, assim. E aí eu comecei a observar aquilo. E, gente, parece até que eu tinha tomado uma droga alucinógena, porque eu meio que entrei ali, assim, numa bolha. E eu fiquei, gente, por que a água foi pra lá e não foi pro outro lado? Agora, pra onde ela vai? E se eu apertar o meu maiô e descer um pouco mais de água, será que ela vai descer mais rápido? Gente, eu fiquei nessa brisa, eu juro pra vocês que eu não tinha usado nada. Eu fiquei nessa brisa, sei lá, meia hora, por aí, secando lá no sol. E aí, quando acabou, assim, quando eu percebi o que estava acontecendo, eu pensei, eu acho que é isso que o budismo fala sobre meditação. Eu Sobre acho que estar presente no momento. várias tradições com as quais eu já tive contato, porque eu já passei por todas as religiões que vocês imaginarem na vida, eu acho que é esse estado aqui que as pessoas falam, sendo que eu nunca tinha conseguido entrar nesse estado sem uma indução, sem uma meditação, uma música, um não sei o quê, alguém, uma droga. Eu não sou a pessoa das drogas, mas eu uso, por exemplo, remédio psiquiátrico. Então, né? Assim, eu nunca consegui entrar nesse estado só por estar vivendo a vida, sabe? Foi a primeira vez, ou talvez uma das primeiras, talvez eu já tenha vivido isso, não me lembro, mas talvez tenha sido uma das primeiras vezes, ou a primeira vez que eu tive consciência que isso estava acontecendo. E aí eu lembrei, na hora que eu tava vendo o riozinho, eu falei, cara, isso parece uma veia, né, dentro da pele, ao mesmo tempo que parece um rio, ao mesmo tempo que parece a raiz de uma planta, tudo se parece. E aí eu fiquei nessa piração maluca da minha cabeça e eu cheguei a essa conclusão, né? Lembrei da frase que ela tinha falado pra mim, a vida atravessa tudo. E isso ficou ecoando muito forte pra mim. E eu queria falar de uma outra coisa agora, amiga, se você não quiser amarrar nenhuma reflexão nisso que a gente estava falando, sobre essa questão de amizade, né? De fazer amizades. A gente é uma amizade recente, tá? Pra quem não sabe, a gente não é amiga de 30 anos atrás, até porque a Karina nem tem 30 anos. Abá. Cara, eu tava pensando exatamente nisso agora, porque no sentido do que a gente tava falando, de que às vezes a gente não consegue enxergar as coisas nesse estado contemplativo, porque a gente tá vivendo uma grande merda, assim, tá afundado no sofrimento. E foi nesse contexto que eu te conheci, né? E aí, assim, quando a gente se conheceu, eu vou Amiga, eu chorei começar esse parênteses. muito com o que você escreveu no meu aniversário. Eu chorei muito, Ai, muito, amiga. muito, muito. Eu chorei escrevendo também, eu assisti aquele story milhares de vezes. Eu adoro ver os meus próprios stories. Eu também. Porque, ai, eu amo. Mas, Narcisas, Narcisas. Desculpa aí, um gente. pouquinho, é porque eu me acho muito divertido e interessante. Ai. Quando a gente se conheceu, eu tava vivendo um momento muito pesado da minha vida, na vida pessoal, assim, de umas coisas punk mesmo, que envolveram medidas protetivas, coisas do tipo, pra vocês entenderem a gravidade. E aí eu conheci a Morena, e na mesma semana que a gente se conheceu online, isso tem uns 2 anos, ela veio pra BH mediar um evento no Sesc. E aí eu fui. E aí lá a gente foi conversando e eu lembro exatamente desse momento que você pegou na minha mão, olhou dentro do meu olho e falou: você não merece viver desse jeito que você tá vivendo. E, cara, poderia ser só uma coisinha assim que alguém disse, aleatória, mas naquele momento foi um choque de pensar concretamente nessa frase. Eu não mereço viver dessa forma que eu tô vivendo. E eu saí de lá do evento porque assim, Detalhe, o eu evento... falei isso pra você, a gente Amiga, tava se você é assim, conhecendo né? pessoalmente. Foi.
Não, é isso que a gente tava conversando antes, que foi muito engraçado, porque a gente tinha se visto, acho que umas 2 vezes online. E aí, quando eu cheguei lá e a Morena me apresentou para as pessoas, foi: Ah, essa aqui é a Karina, minha amiga. A gente conversa online e agora a gente tá se conhecendo pessoalmente pela primeira vez, como se tivessem anos, assim, de amizade online, e só tinha umas 2 semanas. E aí, foi muito engraçado, cara. Mas aí eu saí de lá, porque o evento também foi uma delícia aquele dia, né? Nossa, aquele evento foi muito bom. Foi uma delícia. O E Sesc, ele sempre me proporciona as melhores as experiências. Não é melhores uma publi, mas experiências. poderia ser, tá, Sesc? Te amo. Poderia. Chamem pra mediar uma mesa e sentar com alguém e falar várias loucuras. Mas juntou todo aquele evento. Foi um momento que eu saí de casa depois de muito tempo também, porque eu tava nessa profunda tristeza. E foi uma coisa que me gerou um movimento. Depois que eu ouvi isso da Morena, e aí me gerou todo esse movimento de retomar a vida. Eu acho que foi ali que eu comecei esse processo, no final de 2023, de pensar, ok, eu não mereço viver desse jeito. E aí eu botei um prazo pra mim, assim, eu não vou entrar 2024 nessa vida. E 2024 eu fiz um movimento intencional de recuperar a minha vida, de recuperar a agência da minha vida, de não mais afundar em coisas que eu não escolhi, em coisas que eu estava lidando por consequências das escolhas de outras pessoas. E aí foi muito engraçado isso, porque aí eu comecei a recuperar esse momento de vida a partir dessa criação dessa amizade que foi muito, sei lá, foi muito, era pra acontecer, assim, que não foi uma coisa planejada, mas que a gente gerou uma conexão ali muito, muito maluca. E aí eu acho que entra naquilo que você ia falar e eu entrei. Vai, Não, amiga. amiga, tá super a ver, assim, tem super a ver. E vocês sabem que eu sou a jovem mística, né? Então, pra decidir se eu ia nessa viagem ou não, eu joguei tarô à beça. Tarô já tava mandando, minha filha, vai, para de me perguntar. O tarô, Mas, assim, não vou falar de novo. já chega. A carta que saiu para essa amizade, né, quando eu tava me aproximando da Paulina e tal, e eu não sabia se, tipo, eu avanço nessa amizade, é uma amizade que pode ser legal, é uma pessoa que pode ser bacana. A gente também só tinha se visto 2 vezes, foi a mesma coisa. Eu fui fazer um trabalho, ela também tá nesse trabalho, é um trabalho de longo prazo, inclusive foi onde eu conheci o Ailton Krenak, diga-se de passagem. Vem aí. Vem muito aí. E aí a gente foi assim, empatia à primeira vista. Foi mais ou menos a mesma coisa que aconteceu entre a gente. E aí ela fez esse convite, eu falei, olha que eu vou, isso tem tipo 1 mês. E aí a carta que eu tirei e que saiu pra essa amizade, né? Na época, quando a gente se conheceu, eu e Karina, eu não jogava tarô com tanta frequência. Hoje eu jogo tarô para tudo. Devo sair de casa hoje ou não? Vai chover ou fazer sol? Hoje eu sou essa pessoa, me critiquem à vontade. E aí eu tirei uma cartinha, e a cartinha que saiu para essa amizade foi a carta da estrela, que é uma carta que fala sobre essa conexão espiritual com a vida, que fala sobre o encantamento, que fala sobre a nossa alma, sobre a nossa criança interior, fala sobre várias questões relacionadas a esse vínculo com a vida, né? A carta tem até é uma figura de uma pessoa e aí um dos pés dela tá dentro d'água, assim. Então é uma pessoa que tá ali em conexão, ligada com tudo que tá rolando, né? E eu queria dizer que isso não é um acaso. Essas amizades, elas não são acasos, no meu caso, tá? Em alguns casos, sim. Tipo, a minha amizade com a Karina é uma coisa que aconteceu. Isso eu não planejei. Mas a minha aproximação, tipo, ir nessa viagem foi uma escolha muito consciente. Por quê? Porque já tem mais ou menos uns 6 meses que eu tomei a decisão de fazer novas amizades. E por que isso aconteceu? Porque já tem uns 2 anos que eu comecei a passar por um processo de mudança interna que foi muito difícil. Na verdade, eu acho que começou bem antes. Acho que começou ali, minha filha nasceu, enfim, já tem um tempo. A minha separação do pai da minha filha, inclusive, veio nesse contexto. E aí muitas coisas aconteceram e eu perdi. Perdi não, né? Porque eu encerrei grandes amizades, amizades que eram muito importantes para mim, pessoas que colaboraram muito para o meu crescimento e que eu amei muito. Algumas delas ainda amo, inclusive, mas acho que não fazia mais sentido aquele vínculo e eu encerrei algumas dessas amizades.
Encerrei, eu diria, algumas delas, não de uma forma que eu me orgulho, até porque a gente não é ensinado a encerrar a amizade, a gente é ensinado a terminar namoro, casamento. Para isso tem muito suporte, mas para você terminar uma amizade, Sim. não tem, ninguém fala sobre. Inclusive é pauta para um próximo episódio, né? Como ser um bom ex-amigo, né? Como a gente pode encerrar a amizade de uma maneira boa pra gente, pra pessoa, enfim. Eu tô Mas acho que vai aprendendo também no possível, né? Eu no acho que é isso. possível, naquilo que É. é possível. E eu Foi o acho que possível naquele momento com naquele aquilo que momento. você tinha. E eu acho que não foi legal, assim, eu quis aprender com isso, porque eu acho que não me fez bem, provavelmente não fez bem para outras pessoas, e eu resolvi aprender com isso, mas além de resolver aprender com isso, eu também resolvi fazer novas amizades. E aí tem um post que a gente catou lá no Instagram, que é o terceiro card, que eu vou ler aqui para vocês, é o terceiro card desse post. Ele diz assim: construir boas amizades pode ser um projeto pessoal. Ter um hobby, começar um novo curso, aprender um idioma, conhecer novos lugares, dedicar mais tempo a si mesmo e às pessoas que ama, tudo isso também é projeto de vida. Esse é um post da @psinubialima. É uma psicóloga que produz conteúdo lá no Instagram. Eu li esse post dela e eu percebi que, assim, realmente, criar novas amizades, eu escrevi isso como uma meta para 2025, no meu caderno, onde eu escrevo objetivos e metas. E assim, estou indo em frente, assim. Tenho feito esse movimento de maneira intencional, especialmente também com pessoas mais velhas, porque muitas das amizades que eu encerrei eram com pessoas mais velhas do que eu, e é importante pra mim. Eu tenho muitos amigos novos, tipo Karina, Eduardo. Eu hoje em dia tô muito próxima do meu irmão caçula, que tem mais ou menos a faixa de idade de vocês, tipo 25, 26, 27 anos. A galera que tá fechando a moleira. Isso aí. Tamo junto. Tamo junto. Eu também tô fechando algumas moleiras aí na vida, porque existem coisas que eu não tive a oportunidade de desenvolver na idade adequada. Mas eu também sinto essa necessidade, assim, de ter proximidade com pessoas que têm mais experiência do que eu. Não necessariamente mais idade, mas mais experiência de vida em alguns aspectos. E isso acaba esbarrando na idade em alguns momentos. E aí, a Paulina é uma dessas pessoas que eu super admiro e que tem um trampo incrível e que é uma mulher incrível e que eu me conectei e a gente se amou à primeira vista e foi muito legal. Então, o que eu queria dizer é que, assim, às vezes fazer novas amizades pode ser aquele objetivo no seu ano que vai salvar o seu ano, sabe? Tipo, você pode estar na merda, você pode estar profundamente triste, você pode estar se sentindo desconectado das coisas, ou às vezes nem tá super triste, mas você tá meio barro, meio tijolo, sabe? Quando você tá cinza, assim, você não tá nem muito ruim, nem muito bom. E aí, às vezes, o que vai trazer cor pra sua vida é o franguinho com quiabo com as suas amigas no domingo, entendeu? Às vezes é uma viagenzinha pra casa do seu amigo e vocês fazerem nada juntos. A gente falou, inclusive, disso, eu e a Paulina, como é bom fazer nada junto. Eu, tipo, nunca tinha feito isso na vida. Foi. Inclusive, gente, foi a minha primeira viagem de lazer, assim, digamos, né? Sem ninguém. Tipo, eu sempre fazia viagens ou com família, tipo, marido, ou minha filha. Eu nunca tinha feito isso sozinha. Foi a primeira vez. E eu recomendo, assim, em altos níveis, façam. Especialmente quem tem filho, quem é casado, enfim. Quem tem uma vida coletiva, digamos assim, que não tem muitos momentos de solidão, vale muito a pena. Foi muito legal para mim. E eu acho que eu me reconectei com coisas que talvez eu tivesse esquecido ou me desconectado em algum momento, e foi muito bom para mim. Eu fiquei pensando nesse ponto da viagem agora, né? Que isso também conecta com a nossa história da amizade, porque a gente se viu nesse dia, que foi no final de 2023, e aí alguns meses depois, não lembro quando exatamente agora, mas teve o evento do Angu de Grilo ao vivo, comemorando 5 anos do Angu de Grilo. E aí
Isabela Reis e Flávia Ol fizeram um evento no Rio de Janeiro. E aí eu estava louca, decidida a ir. E aí eu comprei o ingresso. Tinha um dinheiro que eu deveria gastar naquele momento? Não. Mas comprei o ingresso. Tinha onde ir? Não. Onde ficar, né, no caso. E aí comprei. E aí quando eu comprei, o Hugo me mandou mensagem, tipo, que legal, a gente vai também. E aí eu falei, nossa, que legal. E aí eu lembro que eu acho que eu postei no Twitter, tipo, que tava muito animada, porque além de ver a Bela Reis, que é minha diva pessoal, isso não é segredo para ninguém, e a Flávia Ol, eu ainda ia ver várias pessoas legais que iam estar no evento, como o Morena e Hugo. E aí o Hugo simplesmente me chamou pra ficar na casa deles. E aí foi este o evento. Lembrando que eu tinha visto Morena uma vez na vida. E aí eu topei. E aí que Não, e a foi. melhor parte é que o Hugo não me avisou, tá? Ele te chamou e Sim, eu só soube depois. Isso também tá tudo bem. Que ele ficou lamento, seu né, amigo querido? também. Exato, lamento. A casa também é dele, enfim. E aí, Justamente. o Hugo me chamou, eu aceitei. E aí foi muito uma experiência, porque essa foi a minha primeira viagem sozinha. Eu nunca tinha viajado sozinha, muito menos para sair do estado. E isso foi um grande processo, assim, um grande processo. Se vocês rolarem lá no meu feed do Instagram, tem vários posts e conteúdos que eu fiz Sobre isso, né, amiga? sobre isso, porque foi um reencontro com a minha coragem, assim, e foi muito num processo de testar até onde eu dou pé sozinha. Eu sempre fui uma pessoa que fiz coisas sozinhas, mas eu também sou uma pessoa que eu tenho muitos medos, assim. E chegou um momento da minha vida em que eu me apeguei muito na figura do Alan, por exemplo, que é o meu noivo, porque o Alan é uma pessoa que me faz sentir muito segura, muito confortável. E aí eu decidi que eu ia para o Rio de Janeiro sozinha. Peguei um ônibus sozinha, foi todo um processo, porque qualquer coisa que me desestabilizasse um pouco, eu acho que eu ia surtar, e surtei mesmo, eu já estava previsto. Já sabia que eu ia chorar dentro do ônibus, tudo isso já estava no meu roteiro, não foi uma No surpresa. script, né, No meu amiga? script, eu lembro que eu postei isso no story, que tipo, eu não tenho medo do meu choro, sabe? Eu conheço meu choro, eu não tenho medo das minhas lágrimas, eu não tenho medo das minhas emoções. Então eu sabia que eu ia chorar na viagem porque era um grande processo para mim, era um grande passo. E aí, quando eu entrei no ônibus, tinha um homem sentado no meu lugar. E aí eu tive que sentar no outro lugar, que era na beirada, que foi até bem melhor depois, tudo. Mas me assustou muito que eu ia ter que passar a noite toda da viagem sentada do lado de um homem e todos os passageiros ao meu redor eram homens. E aí eu comecei a chorar descontroladamente. E eu lembro que eu olhava pro lado de fora e o Alan tava lá do lado de fora me olhando, tipo, e agora, tipo, e a vontade do Alan era me tirar de lá de dentro ou Uhum. subir no ônibus comigo e a minha vontade era descer, mas continuei. E aí botei o meu fone. Essa foi a época que a Lineker tinha acabado de lançar Caju. E aí eu botei a Lineker cantando lindamente na maior altura que eu consegui no meu fone. E a Lineker foi meninando até chegar no Rio de Janeiro e foi muito gostoso. E aí foi muito bom. Assim, ir para o Rio de Janeiro, essa foi uma viagem que eu sinto que mudou praticamente tudo dentro de mim, assim, estar com a Morena, com o Hugo, com a Ió, viver as coisas que eu vivi. Eu fui pra praia sozinha, uma mineira na praia sozinha, meu amor. Isso é um evento. E foi muito bom, assim, foi muito, muito bom. Essa foi uma viagem que encerrou muita coisa, num nível até que o universo acho que brincou demais com o meu coração, com a minha vida, porque eu perdi o meu diário do ano de 2023, o diário dos meus 20, assim. Eu comecei esse diário, acho que eu tinha 21, até Essa 23. história é maravilhosa, Ai, amiga. que ódio. E aí, cara, eu tenho vídeo disso. O meu último momento com o meu diário, que foi no meu último dia de viagem, eu fui pra praia sozinha e eu gravei eu escrevendo no diário. A última coisa que eu escrevi nele. Parecia que você sabia que perdeu o Parecia que eu diário. sabia, parecia, eu juro. Eu escrevi nele, o sol tava se pondo, lindo na praia, eu chorei escrevendo, nem lembro mais o que eu escrevi. E o meu diário desapareceu. Eu não sei onde foi parar o meu diário, não sei se eu perdi ele. Na casa da Morena, Morena e Hugo reviraram a Nunca casa. achamos, tá? Nunca Nunca acharam. achamos, gente. Não está aqui. Provavelmente ficou na praia. Não sei se ficou na praia, se ficou no táxi, se ficou no ônibus. No Eu carro. procurei em todos os lugares, eu mandei e-mail pra todos os lugares que eu poderia mandar. Se perdeu mesmo.
E aí, foi A uma vida viagem que falando, foi. né, Mona? Um novo ciclo. Deixa pra trás. Eu entendi isso. Essa foi uma fase que eu brinquei muito com a coisa de ser uma protagonista, então eu estava naquele momento de final de temporada para começar a nova temporada. E é isso, a perda do diário foi um hiatus na série até chegar o meu novo diário. Que foi logo que ele chegou, foi quando eu entrei no Intimar da Laura Conte, eu vi esse vídeo do Ailton Krenak, eu aprofundei em outras coisas. Eu cortei o cabelo, que também foi um grande processo, gente, tudo isso está documentado no meu Instagram, porque eu nunca tinha cortado meu cabelo na vida. E aí eu cortei o meu cabelo curto e foi um longo Um processo, grande evento, né, um amiga? grandíssimo evento, assim, muito maior do que eu consigo colocar em palavras. E tudo isso aconteceu de alguma forma, porque a gente deu uma chance para essa amizade, como se a gente fosse duas crianças falando: ai, quer ser minha amiga? Quero, então agora a gente é amiga. E aí agora a gente tem um podcast. Olha, minha gente, que delícia. E eu ia falar, amiga, que sobre esse negócio da que você falou aqui da AIO, que você citou a AIO, né? O assunto, gente, do podcast começou porque teve um dia que a AIO foi pro shopping com o Hugo e ela voltou. E aí eu sempre pergunto, a primeira coisa que eu pergunto é: e aí, como é que foi lá? O que que teve de legal? Aí ela falou: ah, eu fiz um amigo. E aí me contou e tal, que ela brincou com o menino e tal, sei lá, meia hora. E aí, eu tava conversando sobre isso com a Paulina na viagem, né? Que a gente, quando a gente vai crescendo, a gente perde essa capacidade de, ah, meu amigo, né? Tipo, fiz um amigo. É muito difícil fazer amizades na vida adulta, isso é uma coisa que eu ouço de muita gente ao meu redor. Apesar de concordar, eu acho que pra mim é menos difícil do que pra maioria das pessoas. Especialmente porque eu sou o tipo da pessoa que me abro, às vezes, na fila do mercado. Mentira, eu não faço mais isso, mas eu já fui essa pessoa. Falava, tipo, da minha vida com qualquer pessoa. Hoje em dia eu sou muito mais reservada, mas eu hoje tenho amizades muito mais. Foi o que você falou da qualidade das amizades. Eu acho que eu tenho amizades mais. Com Sim. qualidade mais rebuscada, mais texturizada, sei lá, mais aprofundadas. Eu consegui construir também esses vínculos e alguns são de muito tempo, outros são de menos tempo, mas eu tenho grandes amizades assim que caminham comigo há muitos anos. E as que caminham há menos tempo, em geral, é uma conexão muito legal, tipo a nossa amizade, que culminou nesse podcast. Então, eu considero muito que o tempo ele é amigo das amizades, mas também a profundidade como as coisas tomam, né, também é muito importante. E aí a outra coisa que eu ia falar é sobre a dificuldade que a gente tem de conexão com as coisas, com as pessoas, né, que eu acho que isso é o ponto da eu ter falado, ah, meu amigo, e da forma como eu fiz a minha amizade com você, por exemplo, também com a Paulina. A Paulina me contou que ela falou para um grupo de amigas dela: ah, tem uma amiga minha vindo do Rio e tal. E aí, quando ela contou que ela me conhecia há um mês e ela só tinha me visto 2 vezes, o povo ficou: você é doida? E isso aconteceu comigo também, né? Porque quando eu fui Sim. pro Rio de Janeiro, o Alan quase teve um piripaque. Ele falou: Mo, você é doida? Você tem certeza? Tipo assim, o Alan é um divo, gente, lamento. Ele fez tudo o possível para ele não demonstrar que ele estava apavorado com essa viagem, mas eu E te sabia que deu ele estava. super Me deu suporte, super um suporte. E aí mas ele ele só estava ficava assim, apavorado. estava apavorado. Ele ficava assim, amor, você tem certeza? Mal conhece eles, e se for ruim, se for estranho. E aí eu falei assim, ah, amor, assim, eu também poderia ser uma maluca que tô entrando dentro da casa deles, então a gente tá no mesmo barco ali. E aí quando eu cheguei, que eu cheguei de manhã, eu deixei meu celular carregando no quarto da Ió e fui tomar café. O Alan quase teve um piripaque porque eu sumi por vários minutos e ele pensou, pronto, é isso, Mataram. mataram. E Esconderam o aí, corpo. cara, é muito engraçado, porque é isso, né? Criança tem essa facilidade de chamar alguém de amigo e a gente bota, às vezes, muitos critérios pra, enfim, considerar alguém amigo. E aí a gente falou da Ió, eu queria só abrir esse parênteses, assim, que eu já tava com o olho marejando pensando, porque a Ió também é uma amiga que eu fiz nesse
tempo, sabe? Assim, a Ió me chama de amiga, eu sou amiga dela. E eu lembro que quando eu cheguei, ela ficou muito tímida, né? Assim, ela ficou bem reservadinha. E depois ela foi se abrindo. E ela se abriu porque ela me mostrou, acho que um colar que ela tinha feito. E aí eu falei: Ah, eu também tenho um colar de solzinho, de borboletinha, alguma coisa assim. Aí eu falei: Você quer ver? Ela falou: Quero. Aí eu fui e mostrei pra ela e a gente começou a brincar, sabe? Assim, eu e a Ió, a gente brinca muito, eu amo. E aí eu dei esse colar pra ela. E a conexão que eu tive com a Ió, eu com 24, ela com 4, foi uma coisa tão forte que eu acho que eu nunca te falei isso, assim, mas conhecer a Ió, que é uma alma, assim, muito especial, ela é uma pessoinha muito especial. Foi a primeira vez que eu cogitei a possibilidade de existir em outras vidas, assim, porque a conexão que eu senti com essa criança foi uma coisa de outro mundo, assim. Eu saí, eu fui embora, eu fiquei olhando minhas fotos com a Ió e chorando, e depois a Morena falou que eu fui embora e a Ió estava chorando porque eu Ela fui chorou a embora. beça. E aí depois teve um dia também que você falou que ela procurou o colar, né, que eu dei, e aí falou assim: "Ai, agora eu sinto que a gente tá pertinho, né?" Não foi uma coisa assim? Foi. E ela E ficou eu, perguntando também, vários dias depois que você foi embora: é, Mãe, quando é que a Karina vai voltar? Mãe, você pode ligar pra Karina? Ela, tipo, 11 horas da noite, às vezes 10 e pouco da noite, assim, a hora de dormir, deitando na cama. Mãe, a gente pode ligar pra Karina agora? Tipo assim, uma princesa. E aí foi muito especial, assim, essa relação, porque também tem essa viagem colocou muita coisa no lugar, assim. E me conectar com a Ió foi muito especial, porque a Ió, eu acho que é a primeira criança que eu conheço que me lembra da criança que eu fui. Então, assim, eu me vejo nela em muitos momentos, das coisas que ela fala, das coisas que ela faz, do jeito que ela gosta de brincar. Então, para mim é muito especial, assim, pensar o quanto a gente às vezes vai perder conexões pelo medo, pelo receio. Assim, eu poderia não ter ido para o Rio de Janeiro por milhares de motivos. E olha o quanto de coisa eu perderia, o tanto de conexão que eu perderia se eu não tivesse ido. Quantas vezes a gente perde essas conexões por pensar assim: ah, não, se for ruim, e se for, se der merda, e se acontecer alguma coisa muito, muito ruim, aquela coisa que a gente já falou também, do medo da rejeição, né? Do medo de se frustrar, de se ferrar. Que eu acho que também é isso. A gente poderia não ter feito esse podcast. A gente poderia ter abraçado o medo ali de ser vistas e ouvidas desse modo muito sem filtro, né? Porque a gente tá vulnerável aqui também, né? A gente abre coisas aqui que a gente não necessariamente abriria em qualquer lugar. E foi um pouco dessa sensação que eu acho que eu experimentei quando a gente colocou o primeiro conteúdo do Senta no mundo. E aí eu retomei um pouco de gravar stories e falar. E aí eu fiquei pensando, cara, como a vulnerabilidade dá trabalho, né? Porque a gente se expor ali numa coisa que a gente quer muito, numa coisa que pode ser muito boa e muito gostosa, requer que a gente se coloque um pouco vulnerável. Então, você ficou vulnerável diante de mim, eu fiquei vulnerável diante de você, você ficou vulnerável diante da Paulina, por exemplo, porque tudo isso envolve muita coragem e a gente precisa ter coragem para conseguir se conectar de uma forma que cria esse sentido que a gente está falando, né, de viver e não só zumbizar. muito lindo isso, amiga, que você trouxe. Tem uma frase, eu não me lembro de quem é agora, mas eu li em algum lugar, que fala sobre arte, né? Que é uma coisa que também tem aparecido muito para nós duas, eu acho, nos últimos tempos, assim. Tem ressurgido, assim, como uma coisa importante. E que eu sacrifiquei, assim, porque eu sempre tive uma ligação muito forte com arte, porque minha mãe é artista, e enfim, né? Inclusive, uma relação muito complicada, óbvio, mas uma relação muito forte. Então, essa frase fala um pouco disso que você falou sobre o podcast, né? Que o desejo, a arte, ela tá ligada ao desejo de ser visto e ao mesmo tempo ao medo de ser visto. Então é meio que você fica entre esses dois polos, né? Entre o desejo de se fazer visto e o medo de ser visto. Então, esse podcast, para mim, eu acho que
talvez o lugar assim onde eu tô conseguindo fazer isso de uma maneira equilibrada, que não seja só um desejo desesperado de ser considerada e vista pelos outros. E aí, quando você tá nesse desespero de chamar a atenção das pessoas, você mostra coisas que você não deveria, né? Você se expõe de formas que podem te prejudicar, podem te ferir. E eu já passei por isso. E o outro polo é, então, eu não quero que ninguém me veja, eu quero ser invisível, que eu também já vivi esse outro polo. E aí você não expõe nada, você não fala nada, você não quer ser visto, você não quer nada, né? Você não quer se expor, porque você tem medo de tudo. E eu acho que tudo isso tem a ver com esse estado que a gente conhece, a gente vive na infância e que, por alguns motivos, a gente vai perdendo quando a gente vai crescendo, né? Que o quanto é importante a gente se reconectar com essas coisas. E aí, uma das coisas que a gente passou a se conectar, eu e Karina, coincidentemente, porque a gente não combinou isso, é a colagem. Eu já fiz colagem, eu tenho inclusive um caderno guardado aqui, mas já fiz painéis de colagem, já fiz cadernos, capas de caderno de colagem, eu fiz muita coisa de colagem. Eu amava quando eu era mais nova, tinha tipo 18, 19 anos. E eu parei e eu voltei a fazer recentemente. E Karina também tem feito, né, amiga? Você tem Sim. feito um monte de coisa com colagem maneira. E essa coisa do desejo artístico também, né? Da gente. Enquanto a gente faz essa retomada, a gente também se reconecta com essas formas de viver que a gente foi perdendo. Essa parada que eu falei do riozinho da pedra, né? De eu ter ficado lá brisando na água, descendo na pedra, é exatamente a criança que eu era. Agora, do nada, veio um. Sabe, quando desce um download de memória. E eu lembrei. Eu morava, na minha primeira infância, assim, eu tinha uns 5 anos, eu morava num lugar, num bairro aqui do Rio, que chama Jacarepaguá, que é um bairro na Zona Oeste, e era um bairro meio rural na época que eu era pequena, né? Era bem pouco urbanizado, assim. E quando chovia, eu saía de casa, ia pra beiradinha assim da calçada e formava um riozinho que descia. Eu morava numa rua que tinha uma subidinha. E aí formava um riozinho ali nesse cantinho da rua. E eu adorava jogar folhinhas, jogar coisinhas e ficar vendo o caminho que aquele riozinho fazia. Então eu acabei de lembrar que eu fazia isso quando eu era criança, eu não lembrava. Então, realmente, a frase que eu tinha colhido para compartilhar com vocês é uma frase do Tim Burton, o cineasta, que diz: qualquer pessoa com desejos artísticos está tentando se reconectar com a forma que enxergava o mundo quando era criança. E eu acho que a gente. Isso não foi roteirizado, tá, gente? Eu realmente lembrei disso agora. Essa parada de lembrar de estar na pedra, eu não lembrava de nada disso, e é muito doido como a cabeça da gente vai criando os sentidos para as coisas, né? Mas eu queria que você falasse, amiga, também um pouco desse processo seu da colagem, das coisas que você está fazendo. Sim. E eu tenho amado ver as colagens que você está fazendo, eu acho lindíssimas, inclusive, obras de arte. Cara, tem sido muito um processo, né? Acho que a gente falou um pouco disso no último episódio, quando a gente falou da escrita. E realmente, coincidentemente, a gente entrou nesse processo ao mesmo tempo, de uma retomada mesmo da nossa identidade artística, assim. Eu fui uma criança muito artista, só que eu não tinha repertório suficiente de onde eu vim para entender que aquilo que eu fazia era arte, mas eu fui uma criança que eu costurava, minha mãe me ensinou a costurar, então eu costurava, criava roupinhas para as minhas bonecas. Eu fui uma criança que fazia muita colagem. Eu lembro até hoje de fazer colagem muito para rir, assim, para me divertir. Então eu lembro que uma vez eu cortei a cabeça do Silvio Santos, que estava numa revista, e colei num corpo de uma mulher muito bonitona, de salto alto e de biquíni. E ri horrores vendo a imagem do Silvio Santos naquela. Juro, era assim, Eu minha adorava fazer diversão. chifrinho nas revistas, Ah, eu pintar também. dente. Além de fazer isso, eu pintei todos os dentes do Silvio Santos, então ele estava banguelo nessa imagem. Eu lembro disso até hoje, assim. Eu era uma criança que eu ficava muito sozinha, né? Eu sou filha única.
Então eu conversava sozinha. Eu tinha uma amiga imaginária que eu sabia que não existia, mas eu gostava de ter uma amiga imaginária. Eu conversava, eu criava histórias o dia inteiro, todos os dias, para as minhas bonecas. E a colagem vinha nessa época também. Só que é isso, eu nunca tive a possibilidade de investir nesse lado artístico, de ter tempo, ter possibilidade, ter dinheiro, sabe, assim, de fazer isso acontecer. E aí, nos últimos meses, eu acho que um detalhe, né? Assim, eu sou psicóloga, eu sou psicanalista, eu faço parte de um coletivo de psicanálise. E aí, uma das garotas, mulheres queridas que fazem parte do coletivo, a Isabelle, ela me convidou para participar de um ateliê de arte, que eu comentei também no último episódio. E aí, assim, tá sendo uma experiência muito legal, porque eu saio da minha casa num sábado, 2 horas da noite, passo o dia inteiro lá brincando, basicamente. Porque lá eu posso fazer coisas com argila, lá eu posso fazer colagem, lá eu posso escrever, eu posso desenhar, aí a gente toma vinho, come frutinhas, faz um lanche, e tem sido muito uma experiência de retomada, de reconexão com essa coisa que eu não pude explorar quando eu era mais nova, assim. Eu sempre quis ser escritora, mas eu, por muito tempo, precisei deixar a escrita de lado porque eu estava fazendo uma graduação, eu estava me formando, enfim. E agora, depois que eu formei, né, já tem quase 3 anos que eu me formei, e eu tô retomando essa parte de mim, assim. Então foi muito especial, porque aí, por exemplo, no ano passado, um outro projeto que a Laura Conte tem é o Notas para Anotar, que ela publica artistas, né? E aí ela abriu um edital, eu enviei um poema que eu escrevi. E aí o poema vira um lambe-lambe que vai ser colado, e foi colado, né, pela cidade de Pouso Alegre. Ele virou um grande painel enorme num muro em Pouso Alegre e teve uma exposição no Teatro Municipal de Pouso Alegre. Também foi um grande evento que eu quase, assim, morri para poder estar lá e ver o meu poema exposto num teatro, assim. Foi uma grande experiência, assim, de ver o poema ilustrado. Assim, foi lindo. E eu tenho me conectado com essa parte de mim e tem sido muito especial. E a colagem veio nisso, né? Então eu tenho aprendido também outras formas de colagem. E aí, por exemplo, nesse primeiro ateliê que eu fui, eu fiz uma colagem com costura, que era uma coisa que eu nunca tinha imaginado na vida. E me sugeriram lá e me ensinaram. E eu fiz uma costura e aí eu fiquei pensando, sabe assim, aquela memória do corpo mesmo, de lembrar de quando a minha mãe me ensinou a costurar e aí eu estava lá fazendo uma colagem, costurando, e aí eu lembrei de um texto que eu tinha escrito alguns meses antes. Tudo isso vai se reconectando, né? E é uma coisa mesmo de brincadeira, porque é isso, você quando criança lá brincando com água, imaginando os riozinhos e tudo, tem muito corpo, né, na brincadeira. E eu acho que conforme a gente vai crescendo, a gente vai se desassociando um pouco do corpo, porque a gente vive numa sociedade que valoriza o intelecto. O corpo é valorizado se você tiver um trabalho braçal, mas ainda assim não é um valorizado, né? É explorado. E aí retomar essa brincadeira com o corpo inteiro ali é muito gostoso e também requer muita vulnerabilidade, né? Porque assim, é você estar diante do outro errando. Então, aí no mês passado, ou foi nesse mês? No mês passado que a gente já tem maio. Eu fiz um caderno. Eu costurei um caderno lá no ateliê e foi assim incrível poder fazer essas coisas sem pretensão, sabe, assim, de Sem só estar ali, utilidade sem nenhuma, né? utilidade, exatamente, sem utilidade. Embora isso tenha uma parte disso que intencionalmente eu entendo como um processo meu de alcançar outras coisas que são sonhos, assim, de, sei lá, participar de uma exposição com colagens e coisas que são projetos para um futuro próximo, mas ali no momento eu tô só brincando. E aí eu só faço aquilo que dá na telha. E é uma coisa muito de brincadeira mesmo, não necessariamente, não é um trabalho,
não é um trabalho que está me explorando, é só uma coisa que eu estou fazendo por puro prazer do fazer. E isso é uma coisa que a gente precisa intencionalmente Resgatar, resgatar. né? Não Retomar. é, a gente vai sendo empurrado a simplesmente deixar essas coisas de lado. E aí, por exemplo, eu fico pensando, lembrando, a gente sempre traz esse ponto, né, das histórias das nossas mães também, né, que levam a gente muito para esses lugares. A minha mãe ela foi uma adolescente que escrevia milhares de poemas. Minha mãe nunca mais escreveu depois de adulta. Também ela passou por um grande processo, que foi um trauma, que aí eu acho que entra um pouco de uma coisa que me traumatizou também. E quando ela era jovem, um cara roubou o caderno dela de poemas e começou a usar como se fosse dele. E aí ele roubou a autoria dos poemas dela e tal, e isso deixava ela muito magoada, e ela me contava isso quando eu era criança, e aí eu fiquei sempre muito apavorada de alguém roubar aquilo que eu escrevia, ou tipo assim, é um negócio que me deixa meio, plágio, tipo, não dar direitos autorais é um negócio que me pega muito, mas é isso, porque a gente é empurrado a ir trabalhar, assim, a ir trabalhar e fazer coisas, a fazer a roda girar, como a Morena falou. Então precisa ser um processo intencional de um resgate, porque a sociedade que a gente vive não vai dar isso pra gente, especialmente pensando meninas que vieram de onde nós viemos, pessoas pobres, negras, assim, periféricas, marginalizadas de alguma forma. A gente não é incentivada a viver essas coisas, mas ao mesmo tempo, quando a gente faz um resgate ancestral, a gente vê que tudo ao nosso redor era artístico, ainda que as pessoas que nos ensinaram isso não tivessem essa dimensão ou não nomeassem dessa forma, né? Assim, a sua mãe, a sua avó te ensinando a cozinhar é uma arte, você aprendendo a costurar com alguém da sua família é uma arte. Eu lembro do quanto eu aprendi sobre ferramentas e conserto de coisas com o meu avô. Isso também é arte. E é muito um resgate ancestral mesmo, de fazer um sankofa mesmo, né? De recuperar aquilo que a gente foi perdendo. Eu comecei a escrever também porque eu conto isso, né, no meu TCC e já falei disso em alguns lugares, mas eu conto que eu comecei a escrever porque eu via minha mãe sofrer, porque a minha mãe é atriz, né, para quem não sabe, e ela recebia papéis muito estereotipados, assim, tinha personagem que não tinha nem nome, não tinha núcleo familiar, não tinha história. E aí eu vi minha mãe chorar muitas vezes falando, poxa, eu queria tanto um personagem igual o da fulana, porque é um personagem legal, é uma vilã, tem tantas camadas, tem tanta história, tem tanta coisa legal. E aí ela trazia os capítulos, né? Era tudo impresso na época. Ela trazia para casa os capítulos de novela e eu virava do avesso e começava a escrever a história para ela fazer, né? As personagens, as histórias que eu achava que ela ia gostar de fazer. Eu acho que eu tenho um texto que eu publiquei no Globo. Foi meu primeiro texto no Globo de apresentação, foi a primeira vez que eu escrevi para um jornal na minha vida. E eu escrevi sobre essa escrita do avesso, né? Que eu aprendi a escrever o avesso do que as pessoas contavam sobre mim, sobre a minha mãe, sobre as pessoas que vinham da onde a gente vinha, sobre isso, assim. Então a minha escrita ela era uma escrita do avesso e eu acho que eu também não percebia o quanto isso era artístico, né? Eu só fui perceber isso nesse processo de conclusão do meu curso de graduação e eu fui refletir sobre isso. A minha orientadora, eu não conseguia escrever, não saía nada. Eu fiquei um ano tentando escrever e eu jogava tudo fora, nada prestava. E a minha orientadora falou, ela me convocou, né? Ela falou, olha, você tem que escrever em primeira pessoa. O que você está esperando? E aí eu ia escrever um relato de experiência do podcast que eu tinha na época, que é o Afrofuturo. E quando eu vi, eu tinha uma monografia de 50 páginas, porque eu comecei a escrever e eu não conseguia parar de tanta coisa que eu tinha para falar. Então eu achava que eu não ia conseguir escrever nada e na verdade eu tinha coisa pra cacete pra falar. E eu botei aqui até no roteiro falar dessa parada do livro, né, do meu processo de escrita do meu livro, e agora eu tô conseguindo concluí-lo finalmente. Mas é um processo que eu achava que era um livro teórico, né? E aí eu consegui
voltar para essa escrita e realmente engajar numa escrita que me faz muito feliz quando eu aceitei que é uma escrita artística, que é sim sobre teorias e conceitos e tal, mas a forma como eu escrevo, ela é uma forma Poética. poética. Tem muito de mim naquilo dali. Eu não sei Lindo. escrever de uma forma neutra. Eu nem acredito que isso exista, mas enfim. Sim. A academia Lembrei de adora essa uma. objetividade, essa Cara, e é neutralidade que eu nem completamente um acredito, né? mito, assim, é um mito. Eu lembrei de uma Total. conversa que a gente teve também na sua casa, não sei se foi da primeira viagem ou se foi na segunda, que a gente tava conversando sobre isso e a gente tava conversando sobre escrita. E aí eu tava falando que muitas vezes eu achei que era um problema porque eu só escrevo na primeira pessoa, assim, qualquer texto que você for procurar meu, eu tô Eu falando de também, mim. amiga. Eu tô falando de mim. E você tá falando de você, assim, e é uma das coisas que me faz gostar muito, amar a sua escrita e me conectar com ela, é porque você tá falando de você. E aí, toda vez que eu publico um texto, eu sempre penso assim, cara, isso aqui tá muito viajado. Ninguém vai se conectar com isso, porque isso aqui é algo tão meu, mas tão meu, que não é possível que alguém consiga criar uma conexão sobre isso. Esse poema, inclusive, que foi publicado no projeto Notas para Anotar, ele foi um poema que eu escrevi de um modo muito catártico. E aí também é isso, eu não funciono pensando, ai, vou fazer um Eu também poema do não. tema X. Eu pego o papel e escrevo como se eu estivesse psicografando Eu e também, tem uma amiga. entidade e tipo e vai escrevendo por mim. E aí esse texto foi nesse momento que eu estava vivendo esse grande sofrimento em 2023, uma madrugada eu estava assistindo uma série e aí eu pausei um episódio e comecei a escrever. E é Compulsivamente, né? compulsivamente, ele é um poema muito longo. E a primeira vez que eu li ele foi para minha analista, assim, ela foi a primeira pessoa que eu li esse poema e eu falava para ela, eu sinto que eu preciso ler esse poema em público, eu preciso declamar esse poema. E aí no projeto da Laura tem o áudio também, né? Faz uma leitura, uma interpretação em Libras, é um projeto muito legal. E eu tive que gravar o áudio lendo esse poema, e eu não tinha lido ele para mais ninguém além da minha analista. E aí eu esperei até o último momento do edital, entrei dentro do meu closet, apaguei a luz, fechei a porta e gravei sozinha. E assim, foi muito angustiante me expor daquela forma. Eu achava que ninguém ia se identificar com o poema. E quando eles publicaram, né, no Instagram o poema, acho que até fui eu que publiquei o vídeo com a leitura do poema, várias pessoas que tinham visitado o projeto marcando amigas, falando, olha o poema que eu te falei, que parece muito com aquela minha experiência. E eu fiquei assim, gente, o que tá acontecendo? A Aí gente se também. acha muito, muito Ai, Pedro Álvares Cabral, só a gente passou por sim, aquilo. experiência individual, né? Assim. E aí foi muito louco essa Corta experiência, pros assim. psicanalistas, inclusive você olhando pra nossa própria cara e falando, querida. Abafa, abafa. Quando eu fui no teatro também, a gente estava lá perto do quadro do meu poema, e aí passou uma pessoa falando, nossa, esse aqui é lindo. E para mim é sempre um choque quando alguém fala que se conectou com um texto meu, muito também desse lugar que eu acho que dá o tema para um outro episódio, da gente não acreditar que aquilo que a gente está fazendo é bom o suficiente para causar algum impacto em alguém, Não se mas sentir digna, né? não se sentir digna. E eu acho que é isso, assim, escrever em primeira pessoa se falando, eu fiquei lembrando também do processo da minha monografia, que foi um processo assim de um mergulho surreal, e ela é uma monografia que ficou extremamente longa. Minha monografia ficou com 122 páginas, foi um processo assim, eu mergulhei muito porque ser pesquisadora também é uma parte de mim que é muito importante. Eu amo a pesquisa, eu amo escrever. E foi uma monografia que eu falei sobre mulheres negras, que eu entrevistei mulheres negras e que eu era uma mulher negra dentro da academia falando sobre nós, assim, porque a experiência que a gente tem dentro da academia são pessoas brancas tratando pessoas negras como objeto de estudo, né, assim, como uma coisa a ser investigada. E eu falo sobre isso na monografia, de estar nesse duplo lugar, de ser também um objeto de estudo, então a minha história também se conectava com a história das mulheres que eu entrevistei, e a minha monografia ela é muito teórica, técnica, mas ela é absolutamente poética.
Eu dei o nome das entrevistadas, por exemplo, eu dei o nome da minha avó. Eu dei o nome das minhas 2 avós, eu dei o nome da minha mãe para as entrevistadas e eu dei o nome de 3 intelectuais negras que me marcaram, né, que é a Maya Angelou, a Neuza Santos Souza e a Lélia Gonzalez, se não me engano. Então, assim, eu fui colocando muito de mim. Eu fiz epígrafes nos capítulos. A gente sabe que quando a gente faz TCC, a gente só quer acabar, né, e colocar, fazer Nossa, eu fiz também, amiga. o Eu básico, fiz. mas eu nunca tive essa perspectiva. Eu coloquei tudo que eu podia colocar, porque para mim era um processo muito gostoso mesmo. Então, eu fiz epígrafe, eu coloquei poemas nas epígrafes, eu coloquei poesia, eu escrevi de uma forma poética, assim. E é um trabalho que, assim, é muito importante para mim. Ele foi visceral, com tudo que ele me trouxe, assim, de mergulho na minha própria subjetividade também. Enquanto eu estava pesquisando, também é uma coisa que eu falo de não ter neutralidade ali. Eu estava sendo afetada por aquelas pessoas que eu estava entrevistando, eu estava sendo afetada por aqueles dados, e eu estava afetando de volta, assim. E isso é muito bonito. E eu acho que é também um processo de retomada, quando a gente está na academia, de reivindicar esse lugar, de se autorizar a escrever e a dizer de si também num trabalho acadêmico. Sim, Enfim, sim. E eu queria complementar o que você falou para a gente fechar a discussão e conseguir fazer o Exposed. Mais um, né? Mais um Exposed. todo episódio. Eu queria complementar que tudo isso que a gente falou aqui, né, sobre retomada, sobre. A gente não poderia, né, fechar um episódio sem falar de escrita, porque a gente não consegue. Impossível. A gente Eu nem acho se que em todos propõe. os episódios a gente vai falar sobre escrita, amiga. Cara, eu acho que é de um lugar também que eu acho que você falou isso pra mim, de aprender a usar a escrita também na voz. Porque aqui também a gente está fazendo da mesma forma, como se a gente estivesse psicografando. Porque a gente dá uma roteirizada assim bem básica, Antes de mas, começar, 10 minutos antes. mas a gente abre a boca e sai falando. E a gente escreve enquanto fala. E que muitas vezes essa conexão com o presente que a gente precisa para fazer essas coisas, né? Tanto escrever quanto comer o franguinho com quiabo, quanto ver o riozinho na pedra, elas, foi aquilo que você falou, né? Elas laçam as coisas, né? O que vai amarrando a gente na vida, né? Vai tornando a nossa vida algo com sentido. E eu acho que essa era a última coisa que eu queria falar, assim, que muito do nosso sofrimento hoje é porque a gente não vê sentido nas coisas que a gente faz, né? E muito também tem a ver com uma noção ou uma sensação ou um mito, né, do sistema produtivo no qual a gente vive, nosso desquerido capitalismo, que faz a gente sentir que tem que ter um propósito apoteótico de mudar o mundo, uma grande coisa incrível que vai afetar milhões de pessoas, quando na verdade o propósito de estar vivo é existir, né? Viver a própria vida. E eu acho que o sorriso do Ailton no vídeo, gente, assistam o vídeo, tá? Que a gente vai Ouçam a deixar. gargalhada do Ailton no Ouçam, vídeo. vejam o olhinho dele fechando As e marcas de ele expressão do rosto. sim, Ai, te e amo, ele Ailton Krenak. dizendo, ali, né? A vida é uma experiência maravilhosa. A vida não é uma performance. A vida não é um indicador, não é um gráfico que você vai quantificar e um troféu que você vai exibir. A vida é uma experiência. E se ela for uma experiência horrorosa e sem sentido, é terrível viver, né? A gente vira realmente um zumbi, porque se é péssimo, eu não quero ter conexão nenhuma com isso. Então deixa eu me desconectar e deixa eu andar aqui igual um objeto, um zumbi, um ser inanimado para eu conseguir me livrar logo disso, sabe? Então, tudo isso que a gente falou tem a ver com a gente procurar sentido nas coisas que a gente faz, a gente reaprender a brincar, como você falou, né, com a colagem, sabe, nadei lá com os peixinhos, conversei com os peixes, gente. Quando eu era adolescente, eu tinha esse hábito, eu trocava uma ideia com os peixes debaixo d'água, eu fiz isso. E foi maravilhoso brincar, então se reconectar com a brincadeira,
aprender as coisas brincando, né? Às vezes grandes mudanças interiores podem acontecer durante uma dessas experiências, enquanto a gente brinca, a gente se sente mais vivo, a gente se sente menos cansado. Então, tudo isso é muito importante para a gente fazer essa retomada da nossa vida. Por mim é isso, amiga. Se você quiser É complementar para a isso. gente ir pro Calcinhas no Varal. É isso. Eu só fiquei lembrando também daquela outra viagem que você fez, que você conversou com a árvore. E é isso, né? De se conectar com a vida, com a natureza, com nós mesmos, com a nossa criança, e fazer esses laços aí com a vida. Isso é uma coisa que eu aprendi com a minha mãe. Minha mãe sempre foi uma abraçadora de árvores. Ela vai nos lugares, aí ela olha, ela fala quem é a árvore mais velha. Aí ela vai lá dar um abraço na árvore. Ela fazia isso quando eu era criança. E eu aprendi isso com ela. Muito bom. Gente, Vamos? vamos. Cara, meu momento expose é de calcinhas no varal. E também acho que é uma doidice alheia com o pior cenário. É que eu recentemente voltei para a academia mais uma vez. E aí, Alan e eu fizemos uma grande busca, viramos sommelier das academias aqui da região e achamos uma academia que a gente gostou, que cumpre os meus requisitos básicos de conforto, não tem música alta, é espaçosa, não preciso ficar trombando nos Não tem outros, 1000 LEDs na não, sua cara. não tem 1000 LEDs na minha cara, não é cheia, enfim, cumpriu todos os requisitos. E aí eu já estava muito apegada com a instrutora, né, com a personal lá do horário que eu vou. E aí hoje fui para a academia e a querida me falou: olha, aproveita que é meu último dia. Aí eu falei: oi, amada. É o quê? Ela mal sabe que eu tenho problemas seríssimos de apego e de previsibilidade, né? Assim, eu tenho um problema seríssimo que eu preciso da previsibilidade, porque a academia já é um ambiente que eu naturalmente detesto. Então eu preciso de uma conexão ali e eu me conectei com ela. Fui 4 vezes na academia apenas. Conheço ela nessas 4 vezes. E aí eu fiquei chateadíssima que ela está saindo da academia. E eu Como é o fiquei nome da querida? desacreditada. Querida Ana, a instrutora Ana. Ana, um beijo pra Um você. beijo, Ana, você é uma diva. Falei isso pra ela hoje, agradeci e tal, mas fiquei chateadíssima, gente. Assim, já tava me pegando, tava achando ótimo, a gente tava zoando, brincando. Ai, triste. O adeus de Ana, né? O adeus da instrutora foi o que eu botei aqui na pauta. Gente, assim, ai, terrível, Amiga, mas eu triste. falei pra você que recentemente, gente, ela perdeu a instrutora do Pilates, que ela fazia Ai, Pilates antes. eu E tenho ela vivido. sofreu uma semana ou Sofri. duas, igual a história do desodorante. Quem ouviu o primeiro Ai, episódio sabe da saga do desodorante. Então, assim, eu a tenho vida problemas. está te dando recados e você não quer Cara, ouvir. eu já falei, eu não quero mais que a vida me fale nada. Vida, chega. Eu quero que a vida fique em silêncio um pouquinho. Eu acho que a gente tá precisando dar um tempo. E realmente, eu estava fazendo pilates, e aí eu tenho grandes questões com atividades físicas, com coisas que envolvem corpo, com esses ambientes, assim, onde você está, sei lá, vulnerável também, me sinto vulnerável. E aí eu comecei a fazer pilates no ano passado, estava amando, e aí tinha uma querida instrutora que eu adorava, a gente se divertia várias vezes, e aí ela saiu, e quando ela saiu foi entrando outras pessoas, e eu, olha só, eu me empenhei, eu fiz o exercício de ir e conhecer as outras instrutoras, E só que você começou a odiou. ter, e eu odiei, foi horrível, não recomendo. Começou a ter muita rotatividade, e aí eu não consigo, realmente, não consigo me vincular de estar ali, e aí a última pessoa que entrou eu não curti muito, assim, e aí eu larguei o Pilates. Foi horrível, porque eu amo o Pilates. O Pilates pra mim também tá nesse lugar da brincadeira. Eu amava ir pro Pilates. Quem acompanhou a saga eu chamava carinhosamente de Pi. Então eu estava indo pro Pi, fazia o meu Pi, e aí eu amava, porque eu brincava com bolas gigantes, com fitas, eu me pendurava no alto, eu estava começando a fazer pilates aéreo, estava sendo muito legal me pendurar nos equipamentos. Mas é isso, eu tenho esse problema. Mas estou vencendo. O desodorante foi um projeto vencido. Eu estou usando outros desodorantes e não Está morri. vencendo, amiga. Você vai continuar na academia, Eu eu vou tenho continuar. fé. Eu acho que eu vou continuar porque eu realmente gostei do ambiente. Mas eu ainda tô em negação. Eu acho que amanhã eu vou chegar e ela vai estar lá por algum milagre. Ela vai ter resolvido os problemas dela com a gestão da academia e vai dar tudo certo.
Gente, o meu momento calcinha no varal é um misto de problema de Dona Helena, né? Por quê? Porque eu fui pra Ilha Bela e um mês antes de ir pra Ilha Bela, eu comecei a pesquisar coisas sobre Ilha Bela. E aí eu descobri que em Ilha Bela existe um mosquito, né? Existe uma espécie de mosquito, que é um pavor, né? Que as pessoas têm absoluto terror desse mosquito, porque elas são comidas. E tem um detalhe: eu tenho alergia a inseto. Eu descobri recente que a Ela tem dermatite atópica. E eu achava que eu tinha psoríase, mas muito provavelmente o que eu tenho também é uma dermatite atópica. E aí, assim, né? Mosquito. Amiga, Então fiquei meio conta que o temerosa. mosquito tem perfil do TikTok, que eu fiquei Então, chocada. tem tem lá em Ilhabela tem uns perfis de humor assim que o pessoal de lá faz. E um dos perfis chama Borrachudo Falante, com milhares de seguidores, entendeu? Que é a perspectiva dos mosquitos sobre Ilhabela. Os seguidores são todos haters, né? É Assim, muito aleatório, gente. E aí, o que eu vim fazer aqui? Semana passada, né? Na semana passada, não, no episódio passado, eu compartilhei uma derrota. E aí, no primeiro, eu compartilhei uma vitória. Então, a gente vai fazendo assim para ficar equilibrado, tá? Hoje eu vim compartilhar mais uma vitória. Eu venci o mosquito de Ilhabela, porque eu me bisuntava de repelente, assim, em níveis estratosféricos. A Paulina ficou dando gargalhada da minha cara, tomando banho de repelente. E eu só tomei 2 picadas. Vejam vocês, as pessoas relatavam sair de lá com 40 picadas. E eu saí com apenas 2. Aí Karina virou pra mim agora, antes da gente gravar, e falou: Mas é porque você passou repelente ou é porque você é sangue ruim? E eu acho um eis a absurdo questão. Eis a essa questão. Eu insinuação. perguntei. Alguém tinha que perguntar. Amiga, você venceu ou você tem sangue ruim? Chegamos à conclusão que os motivos do mosquito são problemas dele, não é da conta da Morena, se o sangue dela é Misteriosos. ruim. Mas eu acho que, assim, amiga, Eu você é uma venci, grande isso que importa. vencedora. Acabei de lembrar que ontem, inclusive, fui picada, porque eu também tenho alergia à picada de inseto. Tá vendo como eu e a Ió somos duas faces da mesma moeda? E aí eu fiquei, sem brincadeira, sem exagero. Eu sou uma pessoa que eu sou adepta da hipérbole, mas dessa vez não é exagero. Eu fiquei com um calombo do tamanho de um ovo de galinha na minha perna. Eu levei um susto, porque aí eu fui fazer xixi, na hora que eu sentei, doeu atrás da minha coxa, assim. E eu falei, que é isso aqui? Na hora que eu passei a mão, tava um Tinha um calombo do calombo tamanho enorme. do ovo de galinha, eu juro por Deus. E aí eu tomei antialérgico antes de dormir, tá diminuindo, acho que já até diminuiu e tal. Mas tava enorme e duro, assim. Então eu não venci, amiga. Talvez meu sangue é bom ou eu sou uma fraca. Eu queria deixar aqui, não é uma publi, mas poderia ser uma indicação do repelente para se usar caso alguém aqui vá em Ilha Bela. Chama Citroilha, que é um Muito repelente bom. feito pela galera da ilha. E é o único repelente que os mosquitos lá respeitam, gente. Eu levei o meu repelente de farmácia com icaridina, com não sei o que lá. O mosquito não me respeitou. Mas se Indicação de você passar milhões. o repelente local, ele fortalece o comércio local. Você será É por isso que ele respeitado. tem milhões de seguidores, gente. Ele movimenta a economia e o É turismo. isso. Divo. Então era esse o meu exposed, venci essa batalha. E vamos para a nossa vibe da semana, amiga? Vamos. Minha Nossa vibe da vibe da semana. semana, a gente vai compartilhar com vocês coisinhas que a gente lê, escuta, assiste, enfim, tá? Sim. É isso. Minha vibe da semana vai ser o canal que eu comecei contando no começo do vídeo. Assim, vamos fazer um adendo aqui. Queridas, queridos ouvintes do Senta. Isso aqui é um processo de muito amor, porque eu tenho muito ciúme dos canais que eu amo no YouTube. Então vou recomendar, vou deixar aqui o canal Gala Studio, @Gala Studio 9 no YouTube, deste casal querido que mora no subúrbio da Califórnia, e eles têm uma filhinha e eles projetam coisas, e eles têm horta, e os vídeos são silenciosos, eles não ficam falando, tem uma musiquinha relaxante, e eles fazem uma vibe mais legenda, sabe? Eles colocam legenda, eles não ficam falando. Eu amo, a gente assiste e relaxa muito.
Então fica aí a minha vibe da semana, dessa vez para relaxar. Já coloquei algumas para E alienar, não para espalhem, enlouquecer. tá? Porque a Karina tem ciúme. Olha só, eu quero muito que os divos façam muitas publis e cresçam, mas não às custas da minha conexão com eles, entendeu? Assim, lamento. Contradições, né? Ai, é sobre. A minha vibe da semana, eu vou indicar o quê? O podcast da minha nova amiga maravilhosa, Paulina, de quem vocês tanto escutaram hoje. A Paulina, gente, além de minha amiga e maravilhosa moradora de Ilhabela, ela é simplesmente jornalista de meio ambiente. Ela é uma das maiores, inclusive, desculpa, do Brasil, a maioral. E ela tem um dos primeiros podcasts do Brasil. É um podcast que existe desde 2016, são 9 anos, tá? De podcast. E é um podcast chamado Vozes do Planeta, que é muito legal e que traz entrevistas muito maneiras. Inclusive, estava tendo aquela discussão sobre exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas, não sei o quê. Ela trouxe 2 mulheres fodásticas para falar do assunto. Ela tem um projeto chamado Mulheres na Conservação, ela tem um documentário incrível. E assim, ela é muito braba, tá? A mulher é conselheira da Unesco, da ONU, não sei o quê, fez milhões de coisas, já escreveu para National Geographic. Ou seja, muito grandona. Chique. Então sigam também a Paulina, Paulina Chamorro, é Pauli_Chamorro lá no Instagram. E o podcast dela, que não precisa da minha divulgação definitivamente, mas eu quero que vocês conheçam, porque realmente é um conteúdo que vale muito a pena. É o Vozes do Planeta e a gente vai deixar os linkzinhos aí pra vocês na descrição. Acho que por hoje é só, né, amiga? Apenas tudo isso. Apenas esse caminhão de coisas. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Sim. Mandem pra gente as impressões, o que vocês gostaram, as sugestões de coisas, tá? Que a gente vai amar. O nosso e-mail é o sentaaquipodcast@gmail.com. E a nossa rede, amiga? Senta aqui cast no Instagram, no TikTok, sabe Deus onde mais vamos estar. Mas lembrar também vocês de mandar, compartilhar o episódio com amigas, amigos, amigues. Se você em algum momento lembrou de alguém que poderia gostar de ouvir essa conversa, mande para a pessoa, compartilhe, marque a gente nos stories para a gente poder repostar. Vamos crescer essa comunidade de pessoas que estão refletindo e estão também retomando a vida. E não se esqueçam de comentar a cadeirinha, o emoji de cadeirinha lá nas nossas redes sociais, nas redes do Senta e aqui, né, na plataforma também do Spotify. Deixe seu comentário pra gente saber que você tá ouvindo, tá? Esse podcast, que você é um dos sentadinhos e sentadinhas que estão aqui com a gente até o final. Muito obrigada pela escuta de vocês e até breve, até mais. Beijo. Um beijo.